Nós estamos recebendo aqui dois convidados especiais que ontem lotaram o auditório 1 da Associação Comercial e Industrial de Mojimirim. Eu recebo com alegria aqui os advogados Dr. Alfredo Ferreira e Fábio Bezena. Eles vieram até a associação ontem, saíram de Campinas, vieram até aqui para falar com o empresário da Baixa Mogiana sobre um tema muito importante que você já deve ter ouvido falar, que é a pejotização. Eu não tinha ouvido falar desse termo até recentemente, mas você que é empresário certamente já ouviu e sabe, ou não, como esse assunto é importante para você que trabalha com o CNPJ, seja contratando, seja contratado. Eu vou pedir para eles se apresentarem e falar um pouco sobre o currículo pessoal. Boa noite, doutor Fábio. Boa noite, doutor Alfredo. Alfredo e Fábio. Boa noite. Boa noite. Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Fábio Bezena, eu sou advogado tributarista, sou mestre e doutorando em Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas, também tenho formação em contabilidade e atualmente atuo também como juiz do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Sou sócio responsável pela área tributária do Escritório Calabria e Vila Gonzalez de Campinas. Há quanto tempo, doutor, é advogado? Precisa falar aqui? Não precisa falar a idade, não, mas é bom falar o tempo, assim. Está indo para uns quase logo 30 ali. anos. É logo ali, foi logo ali, foi logo ali. Tá bom. Muito bem, doutor Fábio. 27 anos, acho. Doutor Fábio Bezena esteve aqui ontem no auditório acompanhado do doutor Alfredo Ferreira. Boa noite, doutor Alfredo. Boa noite a todos. Reitero os cumprimentos do doutor Fábio e agradecer, assim, pela oportunidade de nos ouvir aqui nesse podcast. E eu sou advogado há 13 para 14 anos. Sou formado em Direito pela Unimetrocamp em Campinas, tenho especialização em Direito do Trabalho pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, mestrando em Direito na FGV São Paulo, e basicamente é isso, do que é relevante do currículo. Isso é importantíssimo. Falar do currículo é importantíssimo. Quero agradecer mais uma vez a disponibilidade de vocês estarem aqui, os nobres doutores, para falar sobre pejotização hoje com os nossos internautas, com as pessoas que estão online com a gente. Eu começo pedindo um esclarecimento básico para quem é totalmente leigo no assunto sobre o que é pejotização. O que vem a ser? De onde vem esse termo? Legal. Pejotização, Alair, é uma forma de se contratar alguém para trabalhar. É quando um contratante, geralmente uma empresa, contrata um prestador de serviços que vai prestar esses serviços por meio da PJ que ele constitui. Geralmente uma MEI. O empresário vai lá, contrata um outro empresário, MEI, para prestar serviços. Isso como uma forma de relação de trabalho diferente da de emprego, que é um contrato CLT. Basicamente é isso, essa é a principal definição da pejotização. Perfeitamente. Mas esse termo pejotização surgiu quando, doutor? O primeiro uso da palavra pejotização remonta lá por volta de 2006, 2007. Não se atribui a uma pessoa só o uso do termo, não se sabe quem cunhou o termo, né? Mas foi por volta desses anos que eu mencionei. Por quê? Em 2005 surgiu uma lei que previa, em um dos artigos dela, que o profissional liberal poderia prestar serviços por meio da pessoa jurídica por ele constituída. Certo. Criou o conceito, vamos dizer assim, por trás da pejotização. Certo. Mas essa ideia, né, de você prestar serviço por meio de uma pessoa jurídica, sendo você, pessoa física, prestando serviço por meio de pessoa jurídica, já existia antes. Mas com essa lei em 2005, você introduziu o conceito dentro de uma lei. Isso tem um peso. E a partir daí começaram a surgir casos de pessoas prestando serviço por meio de pessoa jurídica, mas sendo a própria pessoa, a própria empresa, a pessoa lá dentro prestando serviço. De uma outra empresa. E aí começaram a discutir essas relações dentro da Justiça do Trabalho, com pedidos de vínculo empregatício. O PJ entra com a ação pedindo vínculo na Justiça do Trabalho, e aí entre 2006 e 2007, provavelmente algum juiz do trabalho veio e cunhou o termo pejotização. Perfeito. E aí começou
em cima disso, o fenômeno, né? Ficou conhecido como fenômeno, que nos últimos anos vem ganhando muito destaque, não só em mídia especializada jurídica, como em mídia, grande imprensa, mídia de grande circulação. Abriu-se o leque. Abriu-se o leque por conta do embate já quase que às claras entre o STF e a Justiça do Trabalho. Perfeito. Perfeito. Ontem, no auditório da Associação Comercial, muita gente, auditório lotado, muita gente interessada nesse assunto, perguntando. Nós observamos que grande parte da plateia eram de empresários que estavam preocupados, que estão preocupados. E o tema da palestra de vocês, Fábio e doutor Alfredo, é muito interessante. Riscos e cuidados para as empresas. Explica para a gente, doutor Fábio, por que riscos e cuidados? Não é ilegal ser CNPJ hoje, né? Não é legal. O que acontece, né? A gente precisa tomar um certo cuidado no abuso de uma estrutura jurídica. Mesmo que seja lícita, se houver um abuso dessa estrutura, desse instituto jurídico, nós podemos entrar numa ilegalidade, né? Então, existe um liame. Se a gente escapar um pouquinho, a gente põe o pé ali na ilegalidade e a gente pode ter alguns problemas com isso. Por isso o risco, né? Isso, por isso os riscos. E qual foi a ideia ontem, né? De mapear quais são... primeiro, o que é esse instituto da pejotização, né? O Alfredo é o grande especialista lá no escritório, ele estuda isso já há algum tempo, é o tema do mestrado dele, da dissertação de mestrado dele. Mas qual foi a ideia ali? Vamos trazer, primeiro, definir o que é o instituto. Certo. Posterior a isso, demonstrar quais são os riscos, né? Como eu disse, é válido, é lícito, no entanto, o abuso pode levar a uma ilicitude. Perfeitamente. E para que o empresário também, se ele adentrar nesse tema dentro de sua empresa, ele tenha ciência, né, desses riscos e possa minimizar os riscos para se adequar a uma estrutura jurídica perfeita, né, se há uma estrutura jurídica perfeita, né? Mas fato é que essa foi a ideia ontem que nós trouxemos, né? O Alfredo trouxe o lado trabalhista, que é um tema trabalhista, e eu entrei na parte tributária, fazendo um contraponto aqui com o Alfredo, das questões tributárias, da questão da erosão da base da contribuição previdenciária, do imposto de renda, que é um tema importante e que pode trazer um certo desconforto em termos de arrecadação para o governo federal. Exatamente, até porque no Brasil da atualidade, ser empresário é ser um guerreiro, né, doutor Fábio? O brasileiro empreendedor é um guerreiro, né? Ele é um guerreiro que às vezes, falta 24 horas para cair um dinheiro na conta para ele pagar um imposto aí, ou uma prestação, que para ele tira o sono dele. Então, o brasileiro empresário, ele tem que ter o cuidado justamente para evitar os riscos, né? Sim, nós temos hoje uma carga tributária altíssima. Altíssima. Né? Nós temos uma carga tributária hoje que passa dos 34% global. Uma folha salarial cara. Uma folha salarial alta, né? Muito, além dos outros tributos, nós temos um custo de contratação, tanto no aspecto trabalhista, né? Com 13º, férias, enfim, tudo isso aí, e também a parte tributária, né? Nós temos aí, ontem o Alfredo até trouxe o número aí de chega a 31% o custo de contribuição previdenciária sobre o salário de um funcionário. Então, isso é desumano até, né, se a gente pensar. Infelizmente, a forma que o Brasil achou de trazer divisas para a Previdência brasileira, mas é uma forma que penaliza quem emprega muito. Então, a gente tem toda essa questão e nós precisamos ficar atentos, porque a partir do momento que a gente mexe com o leão, ele pode se voltar contra a gente. Né? O empresário astuto é aquele que sabe que andando ali dentro da legalidade, com tudo correto, ele ainda corre um risco de ser punido por alguma coisa, algum deslize. Sim. E acontece, né, doutor Alfredo? Infelizmente, felizmente ou infelizmente acontece. Né? O cuidado que nós colocamos quando a gente fala desse assunto, né, o principal cuidado qual que é? É como o Fábio citou muito bem, evitar o abuso. Certo. Evitar o abuso. E aí a mensagem ela não é só para o contratante, ela é para o contratado também. Que o contratado também tem que evitar o abuso. Isso. A pejotização, para todos que estão nos vendo e ouvindo, é importante que se diga, não é algo ilegal.
Certo, isso é Você importante. pode contratar um prestador de serviço pejotizado, nós fazemos isso com frequência. Quando você contrata um eletricista para fazer um serviço na sua casa, quando você contrata um prestador de serviço que emita nota para executar um serviço. Isso não é o problema. O problema é quando o contratante vai lá, pega um profissional. Vamos ficar no exemplo que a gente tinha conversado um pouco antes, né? Tem lá um empregado da empresa, o salário desse empregado está ficando muito alto, vira para ele e fala: querido, eu vou ter que converter, vou ter que demitir você e te recontratar com um PJ. Aí você está indo para um caminho arriscado. E é uma situação essa esse exemplo, por mais que seja ultra genérico, é um exemplo que acontece muito na pesquisa da minha dissertação do mestrado. Uma das partes mais importantes é a opinião, né, a postura da Justiça do Trabalho com relação ao tema. Certo. Primeiro, para ter certeza se a Justiça do Trabalho de fato é assim tão contra a pejotização, né? Isso. E dentro desse estudo, o que eu constatei, analisando um bocado de decisões? Exatamente sobre o tema, foram mais ou menos 560 decisões, Brasil inteiro. Não existe uma resistência contra a pejotização, porque principalmente o que se vê a Justiça do Trabalho buscando é evitar os exageros, evitar situações em que ali forçou-se a barra. Sim. É um caso que ficou muito famoso há uns anos lá no Rio Grande do Sul. Uma empresa foi condenada, foi reconhecido o vínculo com o PJ. Certo. O PJ era um gari. Pediram para o rapaz abrir uma PJ para receber na atividade de gari. Não que ele não tivesse condições, capacidade e instrução de abrir uma PJ, não que a atividade não permita isso, mas ele emitia notas de R$2.000. Então, assim, o contexto, a situação, não faz muito sentido você contratar uma pessoa por PJ. Certo. Nesse contexto. Perfeito. Então, o tom que se busca é esse, para evitar o risco, analisar o contexto, né, que vai ser feita essa contratação, que tipo de atividade vai ser feita, que tipo de remuneração que vai ser paga para essa pessoa. E aí ontem nós, com todos os participantes aqui, nós exploramos isso, alguns cuidados na elaboração do contrato para ter um pouco mais de segurança. Isso é importante. Os cuidados na elaboração do contrato. Isso. É fundamental. Agora, entre as dúvidas dos participantes ontem, o que mais chamou a atenção, doutor Alfredo? Ou a mais comum? A mais comum é a forma que você contrata, né? A forma como você vai estabelecer essa contratação. De que maneira? É muito comum perguntar, tem que ser um CNPJ que o prestador faça parte? Certo. Eu posso contratar, a pessoa chega, se oferece para ser contratado como PJ, mas a PJ é da esposa. Então, assim, a pessoa não tem relação nenhuma com aquela PJ, mas você vai pagar a remuneração dela, o salário dela, naquela PJ. Certo. Isso é uma situação muito comum. Outra pergunta aqui. Ontem não chegou-se a perguntar dessa maneira, mas é muito comum se questionar isso. Como que funciona a dinâmica do trabalho por conta da subordinação? Né? Porque às vezes você quer contratar um PJ, vou te contratá-lo, aí você vai ser apresentador do podcast, vai ser como um PJ, um prestador de serviço PJizado. A execução do serviço, quem vai fazer, quem vai apresentar é você, com base no seu talento, na sua capacidade, nos seus conhecimentos da profissão. Você vai ter autonomia de fazer isso. Aí vem a palavra que é o que gera a minha explicação quando vem essa pergunta, né? Sim. Como que essa autonomia vai ser demonstrada? O empregado CLT, ele não tem autonomia. Na grande maioria dos casos, não tem. Que ele vai fazer aquilo que o empregador determinar. Sim. Isso tem um nome. A gente chama, no juridiquês, a gente chama de poder diretivo. O empregador contrata, o empregado executa as ordens do empregador. Certo. Basicamente é isso. Na relação do PJizado, se isso acontecer, é risco. É arriscado, porque a subordinação é característica marcante do contrato de emprego. Certo. Então, eu tenho que tentar oferecer para o prestador autonomia. Como que, aí, só para exemplificar para quem está nos vendo e ouvindo. A autonomia, como que é? A pessoa ter liberdade de formar a agenda dela. Se o serviço é um serviço que não precisa ser feito todos os dias, hoje eu vou aí, vou fazer, mas à tarde eu vou visitar um cliente e depois eu vou embora. Sim. Tem liberdade de agenda,
positivo. A pessoa vai executar um serviço, é um serviço que permite alguma liberdade criativa. Vou dar um exemplo bem literal para a gente ficar claro. Vai pintar um quadro, entendeu? Ela vai pintar do jeito que ela quiser aquele quadro. Então, isso é liberdade. Perfeito. Isso é liberdade e autonomia. Tendo isso, você já consegue afastar com mais segurança uma alegação de que é subordinado. Entendeu? Até por isso tem que haver aí, tem que ser consensual, né? Tem que haver o interesse de ambas as partes, né? O empregado manifestar o direito de sair da CLT e ser um pejotizado, por assim dizer, né? Vou abrir uma CNPJ aqui para prestar serviço para você. E aí ele teria mais vantagens nisso ou desvantagens? Como é que o advogado vê isso? Aí depende muito do seu referencial, do seu ponto de vista. Porque se a gente parar para pensar, eu gosto de usar exemplo, porque esse assunto, só explicar o conceito, às vezes pode passar alguma coisa despercebido. Mas assim, pega um profissional muito gabaritado numa área. Certo. Vamos ficar na nossa profissão, advogado. O advogado, é muito comum um advogado muito renomado, muito requisitado, dar aulas, ser chamado para dar aula em faculdade, em algum lugar. Sim. E muitos professores fazem essa atuação via PJ, por questão tributária, por questão de... Enfim, constitui uma PJ para esse serviço. Essa pessoa, ela sequer vai se tornar... tem a chance de nunca se tornar um professor CLT, ser registrado. Pode ser que aconteça, mas pode ser que seja mais vantajoso. Então, para essa pessoa, nesse referencial, não é vantajoso ser CLT, porque a pessoa vai ganhar muito mais emitindo uma nota. Para dar uma aula, vai ganhar por 1 hora a aula o que um professor CLT talvez não ganharia num mês. Sim. Estou só pegando um contexto. Então, isso é um exemplo. Voltando no exemplo que eu dei do Gari. Qual que é a vantagem que ele teve com isso? Você entende? Não tem. Essa é a verdade. Ele está, na verdade, tendo um custo externo que ele não pode não ver imediatamente, que é o custo com a PJ dele, tudo mais, e para ter um ganho que na CLT esse ganho teria mais vantagens para ele. Mais vantagens em que sentido? Econômica? Não. Vantagens sociais. Então, quando a gente fala em vantagens, a gente tende a se precipitar por dinheiro. Né? No caso da CLT, o senhor está dizendo? Nos dois. Nos dois. Você tem que pensar assim, eu vou virar PJ. Certo. Eu ganhava, na minha profissão, ganhava em registro de carteira de trabalho, eu ganhava 4 mil. Me ofereceram CPJ para ganhar 10. Perfeito. Aí eu faço a conta. Eu ganhava quanto no ano sendo CLT? Agora eu vou ganhar tanto. O que eu estou sacrificando quando eu saio da CLT para o PJ? Sendo PJ, eu não tenho o direito inerente a férias, por exemplo. Se eu sou PJ, eu tenho que prestar serviço. Perfeito. 365 dias do ano, se for necessário, porque eu sou um empresário. Eu passo a ser um empresário, eu tenho uma MEI. Então, eu estou sacrificando isso. O patrão passa a ser seu cliente. É mais ou menos isso. Então, você não tem mais esses direitos, essas garantias de segurança que a gente fala que é segurança social, a parte social do direito do trabalho. O que é? Férias, FGTS, o fundo de garantia, quer queira, quer não, tem quem é a favor, quem é contra, mas ele é uma garantia. Estabilidade também. Estabilidade. De gravidez, por exemplo. Perfeito. O próprio 13º, né? Próximo 13º. Adicionais diversos, dependendo... Aí um ponto que é muito casuístico, por isso que é muito difícil falar de uma maneira genérica. O CLT incide a convenção coletiva da categoria. Sobre o PJ você não aplica, entendeu? O que está implícito nisso? Não só os muitos benefícios que constam numa convenção coletiva, o reajuste. Muitos profissionais pejotizados vão lá, assinam um contrato e muitas vezes talvez por má fé, talvez por inexperiência das partes, não tem uma cláusula lá prevendo reajuste. O PJ também come, né? Ele compra comida com paga contas. Ele ganha aqui e paga ali. Paga ali. Muitas vezes o rendimento mensal dele é aquele. Perfeitamente. Então, como é que fica quando vem a inflação? Então, são coisas assim, a gente tende a olhar, materializar muito nessa hora. O que é um ponto, é um jeito de analisar, né? Mas a gente também tem que ponderar o que a pessoa está perdendo quando ela deixa de ser CLT. Por isso que quando a gente fala de pejotização, ela é positiva em muitos aspectos. Dá para aplicar, generalizar ela? Não. Só posso falar com
com absoluta segurança. Você sair pejotizando todo mundo, calto lá, pode dar problema. Tem empresas que estruturam todo o seu modelo de negócio em cima de PJ. Perfeito. E tudo bem. Principalmente as mais modernas, né, doutor Fábio? A parte a gente estava conversando antes, né, de começar aqui, sobre tecnologia. Isso. Geralmente eles trabalham com nesse formato. Mas eu queria só aproveitar um gancho aqui do Alfredo. Eu acho que quando a gente pensa em legalidade da pejotização, eu acho que uma pergunta que a gente tem que fazer, primeiro, é por que eu estou pejotizando? Eu, empresário, e eu, prestador de serviço. Por quê? Porque, assim, se a resposta for, por exemplo, para minimizar custos tributários, por exemplo, aí a gente está de frente a uma ilegalidade. Né? Perfeito. Não, dentro da minha estrutura, eu preciso de alguém que não fique preocupado em sair às 6 da tarde, mas sim que resolva o problema, caso necessário, que trabalhe 18 horas por dia. Certo. A gente sabe que, né, isso eu estou extrapolando aqui para um exemplo, né? E a gente sabe que isso é humanamente possível. Você tem um funcionário, até porque tem algumas restrições de hora extra, né? Claro, tal. claro. Mesmo que se pague a hora extra, tal, você não pode, né? Tem um limite, né? Tem um limite de 2 horas extras por dia. Por dia, né? Então, se ele trabalhar 8 mais 2 horas, ele vai trabalhar 10. Mas pode ser que num determinado período, numa determinada atividade, há necessidade de trabalhar 12, 14 horas. É verdade. E óbvio que ele seria remunerado por isso, né? Então, nós precisamos pensar em situações extra, o porquê que eu estou pejotizando, extra leis trabalhistas e extra leis tributárias. Boa colocação. Se eu conseguir fechar nisso, eu não consigo enxergar que haja uma ilegalidade aí. Certo. Agora, se eu pensar, concordo. não, eu estou pejotizando, estou transferindo tudo, meus colaboradores para pessoas jurídicas, porque é mais barato da minha questão tributária, eu acho que é mais difícil de você justificar. E aí pode ser que numa ação a gente tenha algum tipo de problema na Justiça do Trabalho. A gente tem, por exemplo, vou dar um exemplo grotesco aqui, me corrijam se eu estiver errado, por exemplo, o piloto de um avião, que é contratado por uma companhia aérea. Ele tem que fazer um voo de 14 horas daqui para Dubai, por exemplo. Aí, se ele for um CLT, por exemplo, essas regras se aplicam a ele. Normalmente esse pessoal também é pejotizado, não? Ou não? Não. Piloto de companhia aérea, normalmente, não sei todos, né? Mas assim, a grande maioria é CLT. É CLT. E tem regras. Contratado. Aí é interessante o que você falou, Leir, porque esse ponto que o Fábio está citando é fundamental. Você entra nessa questão do contexto da contratação. Isso. O piloto de companhia aérea, ele é classificado como aeroviário. Se não me engano, o termo utilizado é aeroviário. Eles têm uma convenção própria, tem regras de trabalho próprias justamente por conta disso. Perfeito. Você tem como parar o avião para encerrar a jornada com ela? Não tem, né? Então, Terminando aqui minha jornada. ele vai receber um valor correspondente àquela jornada. E a CLT, ela prevê casos, por exemplo, regras para serviços urgentes, que vão demandar jornadas. Foi justamente o que eu pensei, nesses serviços urgentes. Por exemplo, a CLT ela traz também, prevê situações para quem é ferroviário, que tem um contexto de trabalho diferente, para quem é bancário, que tem um contexto de trabalho diferente. Então, assim, você, antes de pejotizar, às vezes é prudente, até o empresário, dar uma estudada, consultar. Nós não queremos ser tão importantes no Brasil, mas um advogado é bom ser consultado nessa hora. Muita gente se arrepende por não consultar um advogado. Exatamente. Nessa lista que o senhor está citando aí, doutor Alfredo, os caminhoneiros se enquadram? Aí o caminhoneiro ele tem uma situação um pouco particular, porque você tem o transportador autônomo, né, que já teve uma discussão recente, inclusive no STF, em que ficou definido que o transportador de carga autônomo ele é um prestador de serviço que não é empregado. Certo. Mas você tem situações em que ele pode ser considerado empregado. O que foi a discussão, né, que aconteceu no STF? Quem julga um processo desse? É a Justiça do Trabalho ou é a Justiça Comum? É a Justiça Estadual. O STF decidiu, é a Justiça Comum. Então, se o transportador de carga chegar lá com uma reclamação trabalhista, que é o processo na Justiça do Trabalho, o juiz do trabalho vai falar, querido, não posso, eu tenho que mandar isso lá para a Justiça Estadual. Ele que vai ter que julgar lá. Perfeito. Aí, se o juiz na estadual falar, não, aqui tem todos os requisitos, todos os elementos típicos de uma relação de emprego, aí sim vai para a Justiça do Trabalho. Entendi. Entendeu? Mas você é uma profissão em que você tem... Isso, inclusive, eu cito na minha pesquisa, que é uma das profissões em que a pejotização
ela está presente por um motivo interessante. Tem uma pesquisa que foi feita em outra pesquisa, que eu uso como base no meu texto, que entrevistaram motoristas de caminhão. Sim. E muitos deles disseram o quê? Eu prefiro assim porque eu tenho liberdade de horário. Uhum. Esse é um ponto também que a gente olha do outro ângulo, olha pelo ângulo do caminhoneiro, por exemplo, para ele acaba sendo mais vantajoso, talvez. Tem transportador aí de carga que ganha Aí é muito caso bem. e caso, né, Caso e doutor? caso. É que tem caminhoneiro, tem o caminhoneiro especializado em determinado tipo de carga, tem que ganha 18, 20 mil reais por mês. Então, assim, aí você tem o caminhoneiro que não ganha tanto, que vai depender do frete, então tem vários contextos. Mas a ideia, se a gente peneirar tudo isso que a gente está falando, é o quê? Tentar garantir a liberdade da pessoa. Perfeito. A pessoa ter a liberdade de dizer eu quero ou não quero. Isso. E esse é um ponto que a gente comentou um pouquinho antes da gente começar, que ontem foi, acho que de tudo isso que a gente falou na apresentação de ontem é o que a gente põe com mais clareza. Sim. Intenção das partes. Intenção. Ela tem que querer aquilo, a pessoa tem que entender aquilo. Não adianta você ludibriar, tentar enganar. Ela quer aquilo, deixar claro isso no contrato. Sim. Deixar claro isso no contrato e na contratação. Na conversa, tentar produzir uma evidência de que a pessoa está ciente e quer. Perfeito. Isso já é um excelente passo para você mostrar. Eu não estou agindo de má fé. Sim. Entendeu? Eu estou agindo de boa fé, você concorda, não concorda? E por aí vai. Até porque a justiça existe para isso, né, doutor? Exato. Ela vai ponderar nesse sentido, né? vai analisar Quando a pessoa tenta... eu tenho um grande amigo jurista também, advogado, que ele costuma dizer o seguinte, o que você prova é a verdade. A mentira você não prova nunca. Então, quando existe má fé, fica difícil do cara se conseguir sair do problema, né? É quase assim, a mentira, ela... se ela passa pelo crivo do judiciário, e infelizmente está sujeito a acontecer, eu posso, assim, dá para garantir que isso não é a regra. Porque Perfeito. você percebe que quando uma coisa está errada, inclusive num processo, que ainda assim ela é discutível e tudo mais. É que dentro do processo tem regras próprias de produção de provas e tudo mais. Sim. Aí se a gente entrar para esse caminho, aí tem que falar. Mais 2 programas aí, né? Mais 2 programas. Mas olha, eu notei que na plateia ontem, no auditório 1 da Associação Comercial, haviam profissionais empresários de N segmentos. Foi o que chamou mais atenção, inclusive, da diretoria. Estava conversando aqui com o presidente Nelsinho Teodoro, e uma das coisas que mais chamou a atenção, o Nelsinho falou para mim, foi a diversidade do público. Nós tínhamos aí empresários de multinacionais, até dono de oficina mecânica, por exemplo. Prestador de serviço. Prestadores de serviço, sem querer desmerecer ninguém, obviamente, de forma alguma. mas até nós temos aí o empresário e o pejotizado. Sim, né? O prestador de serviço também interessado na palestra. E as perguntas, elas derivaram... Para todos os lados. De todos os lados, né? E aí é importante, Elaí, quando a gente fala que esse é um assunto de direito do trabalho empresarial, é importante dizer, o MEI é um empresário. O meio empresário. O que eu estou falando é para esse empresário também. Perfeito. Hoje o MEI que presta serviço, amanhã pode ser o MEI que contrata outro MEI. Bacana. Entendeu? Então, legal. assim, a ideia por trás de falar sobre pejotização, também, né, se a gente fosse peneirar tudo e ir lá no fundo, são as novas formas de trabalho que tem. As novas formas de O que é trabalho. o Uber? O que é o motorista por aplicativo? Perfeito. Entendeu? O que é o motofrete? São pessoas que estão ali batalhando para ganhar a vida, para receber um dinheirinho para comprar as coisas, para ter uma situação melhor, e estão buscando formas. Às vezes o mercado de trabalho é restrito, às vezes o mercado de trabalho CLT exige uma qualificação que a pessoa não tem, mas a pessoa consegue fazer outra coisa e buscar uma remuneração. Então, é isso, no fundo, que a gente está falando. Pejotizar é, de certa forma, criar uma opção, né, de trabalho. Perfeitamente isso. E depois da pandemia nós tivemos um boom, né? Opa. Desses autônomos, né? Gente que foi impedida de trabalhar na pandemia por razões sanitárias e que depois tinham que se virar, né, doutor Fábio? Tinham que fazer alguma coisa, né? E nesse ponto, nesse aspecto, a pejotização ajuda essas pessoas, né? Sim, com certeza, né? Porque se a gente tem uma situação de diminuição do emprego formal, né, em função de pandemia ou qualquer outro tipo de crise, eu acho que a pejotização é um caminho interessante, até porque você pode
né, dentro da sua limitação de tempo, prestar serviço para várias empresas. Sim. Em vez de você ser contratado em uma única empresa, que te paga o teu salário lá para ficar 8 horas por dia, Sim. você pode, de repente, fazer, entre aspas, bicos, né, para várias empresas e, às vezes, até você aumenta a tua remuneração. Né? Exato. Ou foi mandado embora, né? Foi mandado embora e resolveu trabalhar por conta, para não ficar parado, né? Agora, antes da gente continuar, eu quero fazer um parecer aqui para os telespectadores, ouvintes e internautas da Associação Comercial, que nós estamos conversando com o Dr. Alfredo Bezerra e o Dr. Fábio Bezena. E eles estiveram... Alfredo Ferreira, né? Alfredo Ferreira e Fábio Bezena. Tá certo, Fábio Bezena? Bezana. Fábio Bezana. Eles estiveram ontem aqui na Associação Comercial, ao vivo, no Auditório 1, falando com os associados e com os não associados também, auditório lotado justamente sobre esse termo, pejotização. Até que ponto você pode ser o empresário, você pode ser o prestador de serviço ou o contratador, a pessoa que contrata o serviço. Uma palestra maravilhosa com auditório cheio. Você que segue a Associação Comercial nas redes sociais, não perde nada disso. Dá uma olhada, porque tem outras ótimas palestras vindo por aí na Associação Comercial. E nós estamos, inclusive, preparando os Jogos dos Trabalhadores, que vai ser um sucesso, numa parceria com a Secretaria de Esportes da cidade de Mogi-mirim, vai ser um sucesso. E vai ter até truco, viu, doutor? Vai ter até competição de truco, viu, doutor Alfredo? Não sei se vocês são bons nessa modalidade. Se quiserem se inscrever aí com os nossos Jogos dos Trabalhadores, isso vai rolar em Mogi-mirim, numa iniciativa da Associação Comercial do Sim Comércio e da Prefeitura de Mogi-mirim. Legal. Bom, a pejotização. Nós falamos da pandemia, teve muita gente que usou isso para trabalhar. Recentemente, conversando com um contador, e ele me fez um alerta que eu acho que vai muito de encontro com o tema da palestra de vocês. Tem muito profissional MEI, que surgiu principalmente depois da pandemia, para oficializar a sua profissão, principalmente nessa área tributária, doutor Fábio, que acaba emitindo as notas e não recolhe essas notas. Tem profissional aí que acabou caindo de paraquedas, né, como MEI. Eu não sei se eu posso chamar o MEI de pejotizado. Posso chamar o MEI de pejotizado? Acho que não, né? Acho que não, porque o MEI pode ser um microempreendedor. Pode ser um microempreendedor e não um CNPJ, né? Exato. Mas ele tem que recolher também, né, os impostos, né, doutor Fábio, por essas notas que ele emite como MEI. E quando ele não faz, ele pode ter problema com o fisco aí, né? O MEI, na verdade, o que acontece com o MEI? Ele tem um valor fixo mensal, né? Ele tem uma limitação de faturamento. Isso. Né? E, desculpa, o MEI, você está falando do microempreendedor individual. Microempreendedor individual, o MEI. O MEI. Então, ele tem uma limitação que deve ser em torno de R$8.000, de cabeça assim, eu não lembro. Certo. E dentro desse valor, ele tem um valor fixo mensal que ele paga, que era 30 e poucos reais e passou para 50 e poucos reais, aí, se eu não me engano também, eu não tenho esse número de cabeça, por mês. Né? Então, ele não paga sobre o faturamento. Sim. Então, ele paga sobre o valor fixo independente disso. Perfeito. E dentro desse valor... Tem um teto, evidentemente, isso, né? Dentro desse valor mensal que ele paga, ele também contribui para a Previdência com um salário mínimo. Então, se ele nada acontecer, se ele não for, enfim, se tornar um empresário fora do sistema MEI, ou passar a trabalhar CLT e tal, na pior das hipóteses, ele garante aí um salário mínimo de aposentadoria, depois de cumprido todos os requisitos de tempo, enfim, todo o que a legislação determina. É mais um chamado para a pessoa andar legalizada, né? Isso. A ideia do MEI realmente é pegar todo esse pessoal que, num determinado momento, estava à margem, né, do sistema, principalmente previdenciário, e, de uma certa forma, com um custo pequeno, legalizá-los. Né? Sim, legalizados. Então, você tinha pequenos comércios, você tinha ambulantes, por exemplo, né? Chaveiros, enfim, algumas atividades informais que trabalhavam na informalidade e passaram, de uma certa forma, a serem legalizados. Então, a ideia do governo, quando criou o MEI, foi isso. Sim, por isso que existe uma limitação, né, mensal de faturamento, para que você também, caso você ultrapasse isso, o que o governo entende é que você já passa a ter uma possibilidade de ter uma estrutura maior, de criar uma microempresa e tal. Né? E aí sim a microempresa... Você sobe um nível ali. Isso.
E aí a microempresa, sim, você começa a pagar sobre o faturamento, dependendo do valor da nota que você emite. Então, essa que é tá subjacente aí a criação do MEI, realmente é tirar o pessoal da informalidade. E é por isso que tem que sempre consultar o jurídico, né, doutor? Para a gente saber, até para crescer dentro da legalidade, né? Jurídico, contabilidade, né? A contabilidade, Tem que perfeito. se cercar de bons profissionais aí. Cercar de bons profissionais. Doutor Alfredo, os médicos normalmente são pejotizados ou são CLTs? A grande maioria é pejotizado, principalmente médico plantonista em hospital particular. Carga horária excessiva aí. Para esse segmento, o profissional, ele olha assim, eu sou médico plantonista, hoje eu dou plantão aqui, amanhã eu dou plantão em outro hospital. Ele abre o leque de opções de contratante e acaba tendo um ganho mensal muito mais consistente. E tanto é que, dentro dessa profissão, a prática da pejotização ela é tão estabelecida que ela virou regra. Hoje é muito difícil você encontrar algum médico CLT dentro de hospitais. Os hospitais, na grande maioria, são obrigados a manter um médico registrado, que é o médico do trabalho. Né? O médico do trabalho tem que ser registrado dentro do hospital. Mas os outros, muitas vezes, são PJ. Bacana. E isso não de nenhuma forma enfraquece a qualidade do hospital, a qualidade do atendimento. A pessoa segue trabalhando do mesmo jeito. É só uma opção para buscar um ganho maior, uma colocação melhor. Eu até coloquei uma expressão errada aqui, eu falei carga excessiva, mas na verdade é carga estendida. Às vezes ele faz um plantão com uma carga estendida, né? Não excessiva. Né? Mas pode... Não está errado, não. Às vezes é excessivo. Às vezes é excessivo mesmo. Às vezes o médico, por escolha ou por necessidade, acaba fazendo, encavala 2 plantões. Isso, 12, exatamente. Sai de um, vai para o outro. Praticamente 24 horas acordado. Trabalha no SAMU, no hospital, por exemplo. Exato. É o que eu falo. Aí, nessa parte, é importante observar a liberdade da pessoa, mas a pessoa tem que exercer essa liberdade com cuidado. Com cuidado. Não é porque é médico que faz isso. Exatamente. Você tem o enfermeiro. O enfermeiro é muito comum pegar a carga 12 por 36. CLT. 12 por 36. 12 horas de trabalho, 36 horas de descanso. Aí, o que muitos enfermeiros fazem? 12 horas de um dia em um hospital, no dia seguinte, que é a folga naquele hospital, vai trabalhar em outro 12 horas também. Aí ele está fora da CLT. Não, ele está dentro da CLT. Você pode ser empregado em mais de um lugar. Não é proibido você ser empregado em 2 lugares. Eu acho que nesse caso desvirtua, né? Desvirtua. O 12 por 36 é garantir um descanso, né? Ele tem uma razão, né? Uma razão. Então, a forma de você trabalhar num hospital depois no outro acaba desvirtuando a ideia do legislador aí de conceder esse descanso. É verdade. Aí a gente começa a ultrapassar uma linha aí de periculosidade de vida, né? Até do próprio profissional que está abusando aí da carga do próprio corpo, né? Da própria cansativa. Cargas cansativas. Se existe um período de descanso desse tamanho, já é pensando justamente na capacidade do ser humano de se recuperar. Sim, um plantão, por exemplo. Né? É extremamente cansativo trabalhar 12 horas seguidas. É muito cansativo trabalhar uma jornada... Sob pressão, né? Sob pressão, exato. Cuidando funções... da vida, de uma vida, né? Exatamente. Cuidando de vida de pessoas. Agora, vamos supor que eu tenho uma oficina mecânica. E nessa oficina mecânica eu tenho meu CNPJ. Eu sou um pejotizado. Aí eu contrato alguém também que tem um CNPJ, eu posso fazer isso, eu posso contratar alguém específico numa área, por exemplo, eu tenho uma oficina mecânica, mas eu vou contratar alguém na área de suspensão, por exemplo, só para prestar serviço para mim dentro da minha oficina na área de suspensão enquanto eu faço serviço de mecânica. É possível isso, doutores? É possível fazer isso. E é legal isso? É possível, é legal, só que o cuidado que tem que tomar aí é o seguinte: como que esse serviço vai ser executado? Se eu for contratar um profissional para executar um serviço pontual numa suspensão de um veículo que veio para eu consertar, eu tenho que entregar em 10 dias. Eu contrato essa pessoa para me ajudar com aquele veículo em 10 dias. Certo. Perfeito. Acabou, eu pago. Aí eu vou chamar ele de novo, vou contratar aquele profissional de novo daqui um mês, porque entrou outro veículo parecido, mesma marca, ou mesmo tipo de suspensão, e contrato ele de novo. Isso, tranquilo, isso faz muito sentido ser pejotizado, porque esse profissional que vai trabalhar nessa suspensão, ele é especializado nessa suspensão. Na área. Ele vai ter um poder de negociação um pouco melhor, ele vai poder pedir um valor melhor do que um empregado, do que generalista, vamos dizer assim. Né, o empregado não tem como exigir um salário maior na maioria dos casos, né? Mas ele fala, tá bom, eu consigo ir, mas eu vou cobrar tanto. Perfeito. Pode ser? Pode. Você tem uma liberdade.
Aí volta naquilo que a gente começou falando, autonomia. Autonomia. Isso é autonomia, isso é um exemplo de autonomia. Agora, chama uma pessoa lá para fazer, olha, você vai trabalhar aqui das 8 às 17, vai dar serviço naquele caminhão que tem manutenção e me ajudar com os outros carros que não precisa ter essa especialização. Vai trocar óleo, vai arrumar motor, vai fazer tudo. Aí você começa a ir para um caminho que fica muito parecido com uma relação de emprego com subordinação. Perfeito. É o, vamos dizer, para simplificar, né? Se a autonomia, a subordinação é o oposto da autonomia. Certo. Entendeu? Eu estou trabalhando de forma subordinada. Então, eu tenho que cumprir ordens, eu tenho que executar o serviço que me é mandado. Na autonomia, não. Na autonomia eu faço aquilo. Existe, no caso, um desvio de função de CNPJ para CNPJ? Não. O desvio de função ele é típico do contrato de trabalho. É quando você é contratado para trabalhar numa função e é colocado para fazer outra. Aí, até indo para um outro assunto, mas que é importante explicar, o desvio de função muitas vezes ele é confundido com um acúmulo de função. Acúmulo de função é quando você faz atividades de mais de uma função. Eu sou advogado e, ao mesmo tempo, eu sou contador. Estou fazendo coisa de contador. Aí é um acúmulo. Perfeito. Eu fui contratado para ser advogado, mas estou fazendo alguma coisa, estou fazendo serviço de contador. Aí é desvio. Aí é desvio. Eu falo, peraí. Eu fui contratado. Olha aí, hein? Fica atento, hein? Muito atento, hein? A gente pega Mas muito. você tem uma situação, né? Porque você pode estar infringindo a cláusula do contrato, né? do Exato. desvio, né? Porque existe na contratação aquilo que você vai efetivamente fazer. Como, por exemplo, no caso do mecânico aí que foi contratado para mexer na suspensão de determinado carro. Certo. Se ele chega lá, né, o contrato é para mexer sei lá, vamos supor, ele trabalha com Audi só, então ele vai trabalhar com Audi. Chega lá, dá uma Brasília para ele Fazer o mesmo tipo de serviço. Ele pode simplesmente falar, olha, eu não fui contratado para isso, né? O meu contrato é para trabalhar só com Audi. Se você não tem Audi aqui, eu não vou trabalhar. Entendi. Né? Então, assim, não tem a questão CLT, mas tem a questão contratual. Perfeito. Que está no contrato. Que está no contrato. O peso do contrato na relação com o PJizado ele é mais muito importante. maior do que é na relação de emprego. Está muito claro isso nessa nossa conversa, principalmente com essa colocação do Dr. Fábio em relação. É o mesmo tipo de serviço, só muda a marca do carro. No entanto, se não consta em contrato, essa situação acaba derivando para um problema jurídico, né, doutor? Sim, ele Não pode, deixa de ser, né? Está fora do contrato. ele pode se negar a trabalhar no outro carro, né? Que não foi aquilo que ele acordou e... Agora, eu vi um tema citado na palestra de vocês sobre as armadilhas, é isso? As armadilhas jurídicas, é isso? É esse tema correto? Deixa eu ver se está correto isso daqui. São as armadilhas da pejotização? Eu acho que aí o Alfredo pode explicar um pouquinho Não, melhor. são armadilhas tributárias, perdão. Armadilhas Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa armadilha tributária que o senhor citou na palestra. O que a gente comentou ontem lá é exatamente essa, que eu chamo de erosão da base de cálculo e da receita tributária através da pejotização. Então, como a gente vem conversando, a partir do momento que eu contrato alguém, né, deixo de ter alguém como CLT e passo a ter um PJ prestando serviço para mim, a carga tributária, principalmente de contribuição previdenciária, ela é menor. Por isso que eu disse, né, que quando a gente vai contratar via PJ, a gente precisa pensar o porquê que eu estou fazendo isso. Se eu vou fazer isso só para redução de carga tributária, me parece que a gente está muito próximo de uma ilegalidade aí. Perfeito. Então, o que eu quis chamar a atenção ontem, né? E aí é uma questão tentando antever e pensar em alguma coisa lá na frente. Nós temos hoje, e eu expliquei lá rapidamente, que hoje o Poder Judiciário brasileiro, isso não é um fenômeno brasileiro, mas é mundial, ele pensa muito nas consequências dos atos dele. Se eu julgar, eu, STF, julgar isso inconstitucional, o que pode acontecer? É óbvio que isso tem um limite, né? Ele não pode inventar coisa para julgar algo constitucional ou inconstitucional. Sim. Mas dentro de um limite aceitável de interpretativo, ele pensa nas consequências. Então, um receio que eu trouxe ontem é assim, hoje nós temos a legalidade da pejotização. Certo. No entanto, num futuro a médio e longo prazo, será, e aí é uma pergunta, ninguém tem a resposta hoje disso, né? Será que, em função desse consequencialismo, das consequências que são analisadas, da redução de arrecadação de contribuição previdenciária, erosão dessa base, será que
que o STF não pode vir a julgar como irregular os contratos de uma forma geral de pejotização? Existe uma possibilidade. Não, sempre existe, né? Sempre A possibilidade sempre existe, né? Mas é algo assim que a gente precisa ficar um pouco no radar, né? Eu tenho um pouco de receio, porque se o governo federal se insurgir de alguma forma e trouxer números da arrecadação antes e pós-pejotização, nós temos sim, corremos o risco do STF entender, falar, olha, eu não posso deixar de Fato. a pejotização, talvez, virar regra, sob pena de eu aprofundar um problema que eu já tenho hoje, que é um problema de falta de receita para a Previdência. Perfeitamente. Ontem a gente explicava a questão da pirâmide, né? Como a Previdência hoje ela foi concebida no mundo. Ela foi concebida para o sistema pirâmide. Quem está embaixo da pirâmide vai financiar quem está lá em cima. Sim. Então, antigamente você tinha muito mais pessoas jovens e as pessoas morriam cedo. Perfeito. Hoje a gente tem uma questão de que as pessoas hoje têm uma expectativa de vida muito maior. Né? Então, a ponta da pirâmide está ficando com mais gente. E o que é pior, os jovens hoje eles estão demorando para entrar no mercado de trabalho. Fato. Então, essa é uma questão. E a questão é que, quando entram, se eles entrarem como PJ, nós vamos ter problemas seríssimos, como já estamos tendo, mas piores do que nós temos, com a arrecadação previdenciária e também tem os reflexos de imposto de renda também. Então, era isso que nós chamamos de atenção. Isso é preocupante. Opa. Sim, sim. É óbvio que a gente precisa pensar isso aí numa questão macro, né? Sim. Talvez o governo tenha que repensar a forma de remuneração da Previdência. E aí a gente precisa reformular todo o nosso sistema previdenciário, que é calcado em salário, né? Sim. Nós temos as folhas de salário, temos também, óbvio, o PIS e o COFINS, que sobre receita, que de uma certa forma vai para lá, e a contribuição social sobre o lucro, que também remunera a Previdência, né? Todo o sistema Previdência que incide sobre lucro. Certo. Mas vamos dizer assim, a espinha dorsal é a folha de salários. Se eu retiro a folha de salários, eu retiro uma possibilidade gigantesca de remuneração para efeitos de caixa da Previdência. Então, é algo que a gente precisa pensar a longo prazo, né? Atento. Perfeitamente. Se isso olhando para a realidade hoje, principalmente do Brasil, onde a gente vê que é muito comum a gente ter uma juventude aí que parece não ter interesse em ser CLT, muito pelo contrário, querem trabalhar com desenvolvimento de jogos, querem trabalhar remotamente com autônomos. E essa preocupação que você coloca na mesa, ela é muito válida. Sim, sim. Mas é algo assim, talvez, né, também a gente tem um outro lado da moeda, né? Se a pejotização trouxer um risco, né? mais benefícios, eu acho que o governo vai ter que ponderar, né? Ponderar isso. Tem que equilibrar a balança. Uma situação de rever como cobrar, né, a Previdência. Perfeito. Né? Se é sobre receita, se é sobre lucro, aumenta o PIS e COFINS e tal, aí não sei. Aí é uma questão que não cabe aos nossos formuladores de políticas fiscais, eles que quebrem a cabeça para saber disso. Mas o fato é que é uma realidade que a gente precisa ficar atento. Ficar atento. E, doutor Alfredo, para quem está nos assistindo nesse momento ali, passando no feed de notícia, aquele trabalhador profissional dedicado que tem uma oficina na garagem da casa dele, mas que ainda não é nem MEI, era uma vantagem para esse profissional ser um pejotizado? Olha, esse tipo de profissional ele pode constituir uma MEI? Pode. O que ele tem que colocar na ponta do lápis é o quê? Primeiro, você constitui a MEI, não é algo simplesmente burocrático, você passa a ter obrigações. Certo. São essas obrigações que o Dr. Fábio colocou, de você tem que pagar o recolhimento dessa empresa, você vai ter que constituir ela, você vai ter que eventualmente fazer a declaração do imposto de renda dela, você vai ter que vai movimentar faturamento, você tem que ficar atento com isso. Vem uma série de obrigações. Quando a gente comentou aqui agora sobre essa questão de o sistema MEI ele ter sido facilitado, desburocratizado nos últimos anos para aumentar o número, qual que era o objetivo do governo quando ele fez isso? Reduzir a informalidade. Isso. Né? Aí você pega lá, tem um gráfico, um relatório
chama PNAD contínua. Só jogar no Google, o primeiro resultado provavelmente já vai aparecer. A PNAD contínua é um levantamento que busca indicadores macros da economia, e um deles é a constituição de pessoas jurídicas. Em pessoas que saíram, um dos dados é a pessoa que sai da informalidade e vai para a pessoa jurídica como empregador ou a profissional, um autoempresário, vamos dizer assim. Sim. Então, você constitui essa pessoa jurídica. A partir do momento que você faz isso, você pode estar fazendo isso para tocar o seu próprio negócio, você pode estar fazendo isso para trabalhar, para prestar serviço. Então, quando o exemplo que você deu, o mecânico que tem uma oficina simples, artesanal, na garagem dele, vale a pena ele constituir a MEI? Se ele estiver disposto a tentar crescer, tentar regularizar isso, sim. Vale. Super Seria um caminho correto. super positivo. É que assim, aí é o grande ponto, né? Às vezes a pessoa ela vai olhar e falar o que é correto, né? Depende muito do que ela quer. Às vezes o profissional faz um serviço. Vamos colocar um exemplo bem mais simples, bem mais mundano, né? Eu faço doce para vender. Sim. Muito comum. Isso é um trabalho artesanal. É artesanal, perfeito. Você vai emitir nota para isso? Não, você vai vender para arrecadar um dinheiro a mais, a renda complementar que se fala. O objetivo não é montar uma doceria. Não é ser uma multinacional. Multinacional. Eventualmente, você acaba atingindo um objetivo como esse. Muitos negócios prósperos começaram como negócios pequenos. Exato. Dá para falar N exemplos aí. E então, você começar um serviço artesanal, às vezes não exige grande burocracia, não exige balanço, não exige nada demais. É força de vontade e suor, ir lá e fazer. Mas quando você passa para um nível em que você busca um rendimento maior, responsabilidades maiores, aí você tem que começar a preparar do ponto de vista administrativo. Aí não tem como fugir. Perfeito. É o que nem você falou no começo, e aí tem uma frase de um colega de profissão nosso que já faleceu há alguns anos, que ele falava brincando, ser empresário no Brasil é ser louco. De certa forma, eu usei o termo guerreiro para não usar o louco. Tem que ser um pouco louco, porque é tanta coisa, é tanta responsabilidade, é tanta obrigação. É verdade. E é mesmo. Uma complexidade gigantesca, né? A legislação trabalhista, tributária, societária, é tanta complexidade que a gente fica pisando em ovos o dia inteiro. Exatamente isso. Eu vi recentemente uma reportagem que tem muitas empresas brasileiras migrando para o Paraguai por conta das facilitações. de facilidades fiscais. Então, o Brasil precisava rever isso, né? Mas é como o senhor bem colocou, né, doutor Fábio, a situação é outra esfera. Né? De uma certa forma, a reforma tributária ela vai trazer, né, a longo prazo, isso lá em 2033, quando acabar o sistema atual e ela estiver 100% rodando a reforma tributária, a ideia é que a gente minimize muito a complexidade, né? Ótimo. A carga tributária não vai haver redução, a ideia é que mantenha o que a gente tem hoje lá na frente. Mas a complexidade, essa questão de excesso de tributos, excesso de normas, então a gente sempre fala, quando nós estamos comentando sobre reforma tributária, nós temos, sobre ICMS, nós temos 27 legislações. Uau! ISS, nós temos 5.600... um para cada estado, praticamente. ISS, nós temos 5.600 municípios. Nossa. Então, provavelmente a gente tem aí umas 3.000 leis aí, porque tem município que nem cobre ISS, né? Mas fato é que, e hoje, né, com globalização, com virtualização de trabalho e tal, você presta serviço de Mojimirim para o mundo, né? Sim. Então, para você prestar serviço, vender alguma coisa para o Nordeste, você tem que, o seu contador e você tem que entender como é que funciona o ICMS no Ceará, por exemplo. Exato. E isso, por mais que a gente tenha uma norma geral e federal, né, que no caso do ICMS é a Lei Candir, todos os estados têm sua especificidade. Né? Algumas vezes até ilegais, mas tem a sua especificidade. Se você quer prestar serviço ou quer vender alguma coisa para algum estado lá fora, você tem que entender. Sim. Né? E essa complexidade, ela tem um custo. Tem um custo para o empreendedorismo. Perfeito. Né? Então, essa aqui é a questão. Esperamos que a reforma tributária minimize isso. Acabar não, mas minimize. Que minimize, que melhore pelo menos, né? Muito bem, Alfredo Ferreira e Fábio Bezana.
Agora eu não errei o nome dos senhores, né? Os doutores que estiveram aqui ontem para a palestra Pejotização, para você que acompanhou a palestra, para você que perdeu a palestra, onde os doutores estarão falando novamente sobre isso, ou qual é o contato para que o nosso telespectador possa entrar em contato com o escritório dos doutores? Nós estamos todos falando disso todos os dias lá no Calabria Vila Gonzalez, Advogados Associados, fica em Campinas, perto da região ali do Alphaville, próximo, bem no entroncamento entre a Anhanguera, da Campinas Mogi, com a Dom Pedro. Ali. Tem redes sociais? Temos redes sociais. Vamos lá, passa para a gente. Eu só não lembro do @ do Instagram. @Calabria e Vila Gonzalez. Vamos procurar aqui, a gente já Vila confirma. Gonzalez. Espera aí. Repete para a gente, @Calabria e Vila com 2 L's, Gonzalez Com Z. Z e Z. Z e Z. isso Calabria e Vila Gonzalez. com 2 L's. Com 2 L's. 2 L's. Com 2 L's E Z e Z. Gonzalez com Z no final. Isso. Já apareceu aqui para Já mim. apareceu? Tá aqui. Isso, esse perfeito. Esse mesmo. Perfeito. Então você entra aí nas redes sociais, pode chamar o pessoal lá no Instagram que eles respondem rapidinho. Opa. Se não responderem, a gente aciona o jurídico para eles. Muito obrigado, doutores, pela presença. Foi muito instrutivo. Eu sei que é um assunto muito difícil, cheio de normas técnicas, mas vocês conseguem passar isso de maneira pedagógica, como verdadeiros professores. Parabéns e obrigado pelo deslocamento até aqui, excepcionalmente hoje, para o nosso Assim 360. Muito bom. Nós que agradecemos a oportunidade e nós ficamos à disposição. Valeu, doutor Fábio. Eu que agradeço muito e se surgiu alguma outra oportunidade de a gente poder compartilhar nosso conhecimento, o convite será muito bem-vindo. Com certeza vai surgir. E o Assim 360 também fica por aqui e volta na próxima terça-feira, sempre com uma entrevista para ajudar você a crescer, desenvolver dentro dos caminhos da legalidade com aquilo que é possível dentro aí da sua área de atuação. Obrigado, pessoal, e até terça-feira, se Deus quiser. Até lá.